Olá, amados, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra com a qual o Senhor ele vai abençoar grandemente a sua vida hoje. Amém, queridos? Hoje quero falar para você sobre o pecado e suas consequências. Amados, se nós não estivermos em Deus, se nós não estivermos na palavra de Jesus, o pecado, ele escraviza. Se nós não tivermos livres por meio da palavra, por meio do Filho do homem, Jesus Cristo, o pecado escraviza o homem. Eu quero ler para você o que está escrito em João, no capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 34. Diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feito livres? Respondeu-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém, queridos? Vou ler mais uma vez o versículo 34. Jesus responde ali os judeus e diz: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém. Então a palavra do Senhor nos mostra aqui que Jesus tendo uma conversa ali, falando que aquele que permanecesse na palavra dele, este verdadeiramente seria o seu discípulo. E então os judeus começaram a indagar Jesus Cristo, falar ali, né, dizendo como, né, ele poderia dizer, Jesus, que aqueles homens poderiam ser livres, porque eles se achavam libertos, eles se achavam livres por ser descendentes ali, né, da semente de Abraão. E então Jesus explica para eles que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que se deixa ser vencido pelo pecado, ele se torna escravo do pecado. Por exemplo, hoje muitas pessoas estão aí no mundo vivendo uma falsa liberdade. Muitas pessoas pensam que o fato de elas poderem ir e vir a qualquer lugar que assim lhe aprouver, elas são livres e podem fazer tudo aquilo que elas desejam. Mas, na verdade, muitas vezes essas pessoas estão presas em vícios, elas estão presas no adultério, elas estão presas na bebedice, na fornicação, muitas vezes elas estão presas na mentira, muitas vezes elas estão presas na idolatria. E tudo isso faz com que essa pessoa ela se torne refém, né, escrava do pecado. Tem pessoas, por exemplo, que se não fizerem aquilo que elas comumente fazem, né, no que diz respeito ao pecado, elas sentem falta daquilo e elas querem fazer de novo. Elas têm a necessidade, elas têm um desejo de fazer de novo. Por quê? Porque elas estão presas, elas são escravas do pecado. Então Jesus ele mostra para os fariseus, para aqueles judeus, que quem está no pecado é escravo do pecado. A Bíblia também nos fala que por aquilo que você é vencido, você se torna escravo. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem passar uma semana, né, sem mentir. Ela é escrava do pecado da mentira. Então, se conheceis a verdade, se nós conhecermos a verdade, que é Cristo Jesus, que é sua palavra, verdadeiramente nós seremos livres. E só Jesus, amados, pode libertar um homem, uma mulher do pecado. Porque para isto Jesus, né, foi para a cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. E quem é de Deus não fica pecando. Não é que o homem, a partir do momento que ele confessa seus pecados a Jesus, ele deixa de pecar. A diferença é que o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Então, o pecado, ele agora vai ser sujeitado
pela palavra que habita em você, pela vida em obediência que você vive. Então, o poder que o pecado tinha, ele se enfraquece. Então hoje eu quero falar para você, busque a Deus, ouça as palavras de Jesus. Jesus falou para os fariseus, ele disse no versículo 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, que você hoje escute essa palavra e não deixe mais que o pecado lhe escravize. Não deixe mais que o pecado ele sujeite você. Busca Jesus Cristo, entrega sua vida a Ele e verdadeiramente o Senhor vai te libertar. Ele vai te tirar desta prisão. Essa prisão que não é visível, é invisível, mas que tem mantido você preso no pecado, tem mantido você preso no pecado por muitos anos. Entrega a sua vida ao Senhor, pede perdão dos teus pecados, Ele vai te perdoar, Ele é fiel para te perdoar, independentemente do pecado que você praticou. E então, verdadeiramente, sereis livres. Jesus fala no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Filho do Homem, Ele quer te libertar. Amém? Então, quero orar por você nesse instante. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento cada um dos teus filhos, Pai. Que esta palavra, Senhor, ela penetre no mais íntimo da alma, do coração, e que sejam quebradas as cadeias. Que o teu Espírito Santo, Pai, convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e que os teus filhos possam verdadeiramente serem teus discípulos, guardando, observando a tua palavra. E tua palavra diz, Pai, quem é de Deus escuta as tuas palavras. Então que os ouvidos espirituais dos teus filhos sejam abertos agora, Pai, e eles entendam, compreendam o que tua palavra disse. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? E lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo, o Senhor, Ele fez isso por você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Ele te ama. Escuta a palavra do Senhor.